Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de engenharia. Vamos continuar nesse vídeo de hoje, que é a indutância mútua. Eu vou resolver um problema para que nós possamos fazer uma análise de um circuito com dispositivos magnéticos acoplados. Eu vou inserir uma figura. E a ideia é usar o simulador, aqui ele fala um PSpice, mas nós vamos utilizar o Multisim. Então eu vou fazer a análise matemática, com Mathgais, e depois faremos a simulação. Nesta figura nós temos a representação esquemática do circuito em termos da fonte e do valor dos componentes individualmente. Nós temos o valor das resistências, capacitâncias e indutâncias. Ao lado nós temos a mesma figura com a sua representação em termos de impedância. Tem a fonte, impedância e as correntes. É o que iremos determinar. Então vamos encontrar I1, I2 e I3. Vamos colocar os dados da questão. Então nós temos a tensão em módulo e fase, frequência e frequência em radiano por segundo. Aqui nós temos os valores dos resistores, dos capacitores e as indutâncias, incluindo as indutâncias mútuas, que eu chamei aqui no caso indutância mútua 1, indutância mútua 2. Vamos transformar a tensão módulo e fase para colocar em seu valor retangular. VRMS, ele vai ser igual. Eu vou só checar o formato do resultado. Eu coloquei aqui que a unidade imaginária, ok, a unidade imaginária então é J, como na literatura. Não, aqui não é a tensão RMS, é a tensão de entrada, VI. Ele é igual a RMS módulo que multiplica, vou botar entre parênteses porque ele multiplica tanto seno quanto cosseno. Então cosseno do ângulo φ é a fase mais J vezes o seno da fase é igual a 120 volts. Próximo passo é encontrar essas impedâncias. Então já temos o valor dos resistores, não muda, mas vamos colocar o capacitor em termos da sua reatância capacitiva e os indutores em função da sua reatância indutiva. O capacitor eu chamei aqui XC1 e XC2. Então a reatância capacitiva para C1 eu chamei de XC1. XC1, por definição, ele é igual a 1 dividido por J ômega vezes C, no caso C1. Isso é igual a menos 31,83 J ohms. C2 é a mesma coisa. Eu vou copiar e vou colar. Aqui C2, vou mudar só o valor do capacitor. Já temos as reatâncias capacitivas dos dois capacitores. Reatância indutiva XL1. XL1 vai ser igual a J ômega, aqui J vezes ômega, J vezes ômega vezes L1 é igual 5,02 J kΩ. E eu vou repetir para todos os outros indutores. Ok, fiz a mesma coisa para os indutores restantes. A reatância indutiva para o L2 é J ômega L2 e assim sucessivamente.
Próximo passo é calcular o coeficiente de acoplamento. Coeficiente de acoplamento, primeiro eu vou chamar de K1. Primeiro coeficiente de acoplamento. Acopla o indutor L1 com L2. Veja, XL1, XL2. Ele acopla esses dois indutores. Ele é igual à indutância mútua. Posso colocar tudo em valor de indutância. Então, a indutância mútua L M1 LM1 dividido pela raiz quadrada de L1 vezes L1 com L2 é igual a 0,354. Copia, cola. O coeficiente de acoplamento K2, ele acopla a indutância L1, a indutância mútua L1 com L3, L1 com L3. Então, ele vai ser a indutância mútua, que acopla essa indutância mútua, eu chamei aqui LM2, L1 com L3, 0,25. Esses são os coeficientes de acoplamento. O próximo passo é fazer a análise do circuito. Então, vamos analisar cada uma das malhas e aplicar a lei das tensões de Kirchhoff. A malha 1, representada pela corrente I1, malha 2, I2, malha 3 pela corrente 3. Então, na malha 1 nós temos, começando pela fonte VI, menos VI. Considerando um determinado instante, é menos VI, que é a queda de tensão da fonte, mais, agora sim, a corrente I1 circulando nessa malha 1, ela causa uma queda de tensão direta nesses três elementos. Esses três elementos, então vou colocar entre parênteses. Vai ser o R1, mais reatância capacitiva do capacitor C1, que eu chamei aqui de XC1, mais uma queda de tensão no indutor L1. Então, é XL1, reatância indutiva do indutor L1. Multiplica a corrente 1. A corrente 1 causa queda de tensão em todos esses elementos. Porém, nessa malha I1, devido à indutância mútua que existe entre eles, cada uma dessas correntes I2 e I3 induzem tensão na malha 1. Em I2, a reatância mútua XLM1 devido a I2 causa uma queda de tensão induzida, uma tensão induzida na malha 1. Veja que a corrente 2, que é o que induz tensão na malha 1, a corrente entra no ponto, da mesma forma que a corrente 1 entra no ponto. Então, é mais a indutância mútua XLM1 vezes a corrente 2 associada à indutância mútua, causa uma queda de tensão ou induz uma tensão aqui da malha 1. Então, vezes I2. Agora, a corrente 3 também induz uma tensão na malha 1, porque existe um acoplamento, uma indutância mútua entre um elemento da malha de 3 e o elemento da malha de 1. Entretanto, a corrente 3 ela não entra no nó, ela sai do nó, enquanto que a corrente 1 entra no nó. Então, é menos XLM2, okay, vezes a corrente 3, causou essa queda de tensão. Somei todas as tensões da malha 1 igual a zero. Na malha 2,
Influência da corrente I1 na malha 2. Malha 2. Influência da corrente 1 é devido à indutância mútua. Então, a corrente 1 entra no nó. Então, a corrente 1 entra no nó. A corrente 2 também entra neste nó aqui. Ou neste ponto, desculpa. Nesse ponto. As duas entram no ponto, elas se somam. A influência da corrente 1 é a reatância da indutância mútua Lm1 vezes a corrente 1 mais queda de tensão direta da corrente 2. E 2 causa uma queda de tensão direta em R2, nesse indutor, L4, R3 e assim sucessivamente. Então, vamos colocar entre parênteses. E eu tenho R2 mais X L4 mais R3 mais X L2, fecho parêntese, vezes a corrente I2, queda de tensão direta nos elementos no qual o I2 circula. Ainda nessa malha 2, o resistor R3 é um resistor que divide duas malhas. Então, por R3, passam I2 no sentido, já foi levado em consideração aqui, e passa a corrente 3 no sentido contrário. Então, menos R3 vezes I3, igual a zero. Última malha, malha 3, corrente principal I3. A corrente 1 influencia na malha 3? Sim, porque existe um acoplamento numa indutância mútua entre a malha 1 e a malha 3. Então, a corrente 1 influencia, induz uma queda de tensão na malha 3, devido à indutância mútua XLM2. Veja que a corrente 1 entra no ponto e 3 sai do ponto. Então, é negativo. Menos XLM2, indutância mútua que faz o acoplamento entre L1 e L3, vezes a corrente 1 mais queda direta devido a I3. Vamos ver a influência de 2. I2 na malha 3 e 2 na malha 3 tem uma queda de tensão em cima de R2. Veja que I3 circula neste sentido, através de R3, e 2 no sentido contrário. Então, é menos R3 vezes a corrente 2 circula por ele, mais a queda de tensão direta dos elementos sobre a ação de I3. Então, sobre a ação de 3, eu vou botar entre parênteses, R3 mais XL3 mais X C2, que é o capacitor C2, vezes I3 igual a zero. Então, eu formei o sistema de equação representando todas as quedas de tensão em todas as malhas do circuito, levando em consideração a lei das tensões de Kirchhoff. I2 e 3, tá? Aqui está I31 e 3. Próximo passo, colocar em forma de matriz. Em forma de matriz fica mais fácil de resolver esse sistema de equação. Colocando esse sistema na forma de matriz, nós temos a matriz dos coeficientes, a matriz das indutâncias. Ctrl C, eu vou só colocar todos os coeficientes, cada um no seu lugar. Então, eu estou colocando primeiro malha 1, que é a linha superior. Malha 2, estou preenchendo a linha inferior. Menos. E por último, a linha 2, com os elementos da malha 3. Ok.
Essa matriz é a matriz das impedâncias das três malhas. A próxima matriz é a matriz das incógnitas. As incógnitas são a corrente da malha 1, corrente da malha 2, corrente da malha 3, que é o que estamos procurando, igual a matriz das tensões. Então, eu só tenho a tensão VI e as outras tensões é zero. Por que VI? VI passou para o segundo membro, ele está subtraindo, vai somando. Representando a lei de Ohm, nós temos a matriz das resistências vezes a matriz das correntes é igual à matriz das tensões. Solução. Vamos resolver esse sistema de equação. Solução. Eu vou chamar de matriz das impedâncias X essa primeira matriz. Ctrl C, Ctrl V. R2, ele está reclamando aqui que esse meu R2 está errado aqui. Então, ele é assim. Aqui. Tá. É só questão de notar como está definido lá nos dados. Tudo bem. Matriz das tensões V igual a esta matriz aqui. Matriz das impedâncias, matriz das tensões. Eu vou encontrar a matriz das correntes. Então, colocando de uma maneira geral, na lei de Ohm, só para representar, resistência vezes corrente é igual a tensão, V. Isso é uma representação para lembrar. Isso aqui é a lei de Ohm. A tensão é RI, resistência vezes corrente. Vamos colocar nessa forma. Eu vou chamar que a matriz das correntes, vou chamar de I, ela vai ser igual. Veja que, pela lei de Ohm, para me encontrar a corrente, é a tensão dividido pela resistência. Eu não posso fazer uma divisão por matriz, não existe essa regra na matemática. Mas eu posso fazer uma multiplicação pela inversa, pela matriz inversa. Matriz inversa, eu posso calcular, não há problema nenhum. Então, a corrente vai ser a matriz inversa das impedâncias vezes a matriz das tensões. E eu posso definir que a matriz das correntes ela vai ser igual à matriz I, que já foi calculada aqui em cima. Então a corrente 1 é igual a corrente 2 é igual a corrente 3 é igual. Pronto, já calculei as correntes 1, e 2 e 3. Vamos encontrar em termos de módulo e fase cada uma delas. Em termos de módulo e fase, eu vou só colocar as equações aqui. E dizer que 1 RMS é o módulo de 1, 28 mA. E 2 RMS é o módulo de 2, 7,7 mA. E a corrente de malha 3, módulo de 3, 14 mA. Cada um tem a sua fase. Bom, esses foram os resultados matemáticos. Agora, vamos fazer a simulação do circuito. No Multisim, elementos básicos: resistor, capacitor, indutor, tensões, fontes, uma fonte AC, um ponto de referência para a simulação. Por enquanto basta. Eu vou montar o circuito. O circuito montado. Então, o primeiro passo é fazer o acoplamento entre esses indutores. Veja que o acoplamento é feito através dessa indutância mútua. São duas indutâncias mútuas. Eu vou inserir um elemento aqui, indutor, acoplamento de indutores. Então, vamos colocar um K1, K2.
Esse dispositivo ele faz o acoplamento do fluxo entre esses componentes externos. Veja que K1 e K2 já foram calculados aqui. K1 ele faz o acoplamento entre L1 e L2. Duplo clique no dispositivo e aqui está os indutores acoplados através de vírgula. K1 é L1 e L2. E o coeficiente de acoplamento é 0,354. 0,354. Mesma coisa, K2. K2 acopla L1 e L3. 0,25 coeficiente de acoplamento. Então, L1 e L3 serão acoplados com um acoplamento de 0,25. L1, L3, coeficiente de acoplamento, 0,25. Ok. Eu montei o circuito, mas eu gostaria de mostrar um detalhe importante. A regra do ponto no exercício proposto é bem claro. Você tem o primeiro indutor L1, onde a corrente 1 entra no ponto. No indutor L2, a corrente I2 também entra no ponto. Já do indutor L3, a corrente 3 que circula por ele, ela sai do ponto. Essa regra de ponto ela deve ser levada em consideração no circuito a ser analisado. Veja, eu estou considerando a corrente I1 nesse sentido. Então, vou colocar um dispositivo para medir a corrente, amperímetro horizontal. Vamos medir a corrente aqui, corrente alternada. Então, a corrente circula neste sentido. Veja que eu estou considerando nesse indutor L1 a corrente entrando no ponto e o sentido do enrolamento é para a direita. O indutor L3 ele está no mesmo sentido do indutor L1, então sentido do enrolamento para a direita. Porém, o indutor L2, o ponto está embaixo, não em cima. Então, aqui o sentido do enrolamento é o contrário, à esquerda. Dito isso, vamos colar, né? Copia, cola. Outros medidores. I1, I2 e 3. Rótulo. I1, I2 e 3. Entretanto, I1, I2 e 3 já foi calculado aqui. Então vamos fazer a simulação. Dá uma pausa e checar os resultados. A corrente 1, 0,028 e 1, 0,028 amperes. A corrente 2, 7,738. 7,7. E a corrente 3, 14 miliamperes. 14 miliamperes. Certo? Tanto a parte de análise de circuito, cálculo, quanto a simulação. Eu espero que com esse exemplo a gente possa ter entendido essa parte de análise de circuito, suas regras, como empregar e como fazer a análise. E a partir do próximo vídeo nós vamos começar estado sólido, elementos de estado sólido, semicondutores. Vamos começar a eletrônica propriamente dita. Tá? Obrigado e até a próxima.